Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos hoje falar sobre as cartinhas e sobre os pentes finos que já ocorreram ou que estão em andamento. Hoje e amanhã serão 2 vídeos. Me pediram isso, falaram sobre isso, queriam saber se existem mesmo pentes finos em andamento. Eu digo, sim, existem. Então nós vamos ver tudo no vídeo de hoje. Mas, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais pessoas. Muito bem, já vou falar aqui sobre o nosso e-mail, mas eu vou dizer a vocês o que nós vamos tratar aqui. Vamos falar nesse vídeo sobre revisão de benefícios de FUSEX, revisão de atos de reforma com relação à mudança de entendimento do Tribunal de Contas, revisão de alguns adicionais retirados, pagos e depois retirados no Exército e o procedimento administrativo que isso ensejou, cancelamento de portarias de anistia e redução dos postos e graduações de taifeiros. Esse é o vídeo de hoje. Trataremos de 5 revisões administrativas, 5 populares pentes finos. No vídeo de amanhã trataremos de outros 5, então não perca o vídeo de amanhã. Tá? É muito importante que você fique com o conteúdo amarrado, com o conteúdo completo, tá certo? Então, muito bem, queria deixar com vocês nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, para quem não pegou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Muito bem, e eu queria dizer para vocês mais uma situação ainda, que é o nosso seminário da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 5 de outubro, lá na Lagoa, e ele é presencial aqui no Rio de Janeiro. Então eu estou convidando você, assim como os outros membros da comissão, são 21 membros da comissão, estão fazendo os convites nas suas redes sociais. Eu além da minha rede social do Instagram, eu tenho aqui esse canal do YouTube. Eu tenho o dever de convidar vocês para um evento deste tamanho, com 20 e tantos palestrantes, área federal, área estadual, teremos juízes, promotores, militares da ativa, militares do exército, policiais militares, bombeiros, então assim, e muitos advogados. Então assim, vai ser muito legal esse evento. Convidando você a participar, tá? Eu estou devendo para vocês um vídeo aqui com os slides, né? Para vocês conhecerem todo mundo, vou fazer. Muito bem, senhoras e senhores, aqui ó, vamos aqui. Eu fiz um vídeo na semana passada, eu disse que tinha várias pessoas que podiam estar recebendo cartinhas, carta ou ofício, né? O que isso poderia estar acontecendo, o que a pessoa deveria fazer quando recebe uma carta. Eu falei para ela não ignorar uma carta dessa, ou responda, ou procura um advogado que responda por ela, mas que não ignorasse a chegada de uma carta que pudesse retirar algum direito, que pudesse suprimir algum direito, suprimir a folha de pagamento, suspender a pensão militar até que ela regularizasse determinada situação. Então assim, primeiro, não ignore uma carta dessa. E aí eu fui mega criticado, disseram que carta é essa, quem que vai receber essas cartas, que pente fino está acontecendo. Gente, isso é falta de informação. Sim, apesar de tudo que eu mostro aqui no canal, e olha, todos os pentes finos que eu vou falar aqui, eu já falei em algum momento individualmente, já falei de 3 rendimentos, já falei de fundo de saúde, já falei dos adicionais de habilitação do Exército, né? Agora estou reunindo aqui num vídeo, e com certeza vai ter gente que não viu o vídeo e vai comentar aqui embaixo. Vai comentar aqui dizendo alguma coisa contrária ao que eu disse, né? As pessoas acharam que todo mundo ia receber uma carta e que iam perder algum direito. E eu tomei todo o cuidado no vídeo passado de dizer a vocês que isso não ia acontecer com todo mundo, que algumas pessoas iam passar por algum tipo de cruzamento e que ao receber uma carta elas tinham que estar atentas às providências que deveriam tomar
Só isso. E gerou uma baita polêmica. Bom, vamos lá. Que pentes finos estão acontecendo? Eu listei 10 e nós vamos analisar 5 hoje, tá? Começando aqui pela revisão de FUSEX, FUSMA e FUNSA, né? Mudou a Lei 13.954, ela mudou o rol de dependentes lá do artigo 50 do Estatuto dos Militares, e com isso eles passaram a aplicar ela de forma retroativa, passaram a retirar quem já estava. E a própria Lei 13.954 respaldou quem já estava, resguardou quem já estava, só que esse artigo que resguarda não está sendo observado pelas Forças Armadas. Da mesma forma que isso já vinha acontecendo, retirando categorias e mais categorias de dependentes do FUSEX, FUSMA e FUNSA, isso já vinha acontecendo antes por regulamento contra a lei. Aí se corria no judiciário e se buscava um ato ilegal porque era um regulamento contra a lei que era o estatuto. Aí mudou a lei. Agora estão fazendo outra coisa que não pode, que é aplicar a lei de forma retroativa. Mas está acontecendo. Tem muitas pessoas que procuram o Poder Judiciário e mostram quanto precisam dos hospitais, ou mostram aquilo que precisam de remédios de uso contínuo, ou que contribuem para o FUSEX, FUNSA e FUSMA há 40 anos, e que precisam, e que estão com cirurgia marcada, e que estão com tratamento de câncer. Essas pessoas e algumas outras têm conseguido o restabelecimento do Fundo de Saúde, tá? Revisão de atos de reforma pelo Tribunal de Contas, Acórdão 2225. Bom, o Tribunal de Contas entendeu que não é mais para dar posto acima a quem já está reformado, tá? Não é mais para aplicar o artigo 110, parágrafo 1º do Estatuto para quem já está reformado. Reconhece a invalidez, mas não dá o posto acima se ele já tiver reformado por idade ou reformado por saúde antes, tá? Ou também não é para dar mais um posto acima para aquele militar que já tem um posto acima, aquele posto acima de quando ele vai para casa e tem os 30 anos de serviço, tá? Então, esse foi o entendimento do Tribunal de Contas. Não critico que o Tribunal de Contas mude de posicionamento. O problema é aplicar para trás. O Tribunal de Contas fez até um entendimento razoável, que ele disse, não, só vamos aplicar para frente. O problema é que os atos de reforma, assim como de pensão, eles são aplicáveis, eles têm uma manifestação da Força Armada e eles têm uma manifestação do Tribunal de Contas. E aí, se a Força Armada demorou 15 anos para mandar para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas nunca viu, corre o risco da pessoa ficar recebendo por 15 anos e chegar no Tribunal de Contas em 2020. Depois do Acórdão 2225, que é de 2019, ele diz, olha, eu nunca vi esse ato de reforma, vou analisar. E o Tribunal de Contas aplica esse entendimento e tira. Aí o erro está onde? Na Força Armada demorar 15 anos para mandar o ato de reforma. Tá? Não é um erro do Tribunal de Contas, nem excesso do Tribunal de Contas. Mas assim, o próprio decreto 10742, que substituiu o decreto 49096 de 1960, esse decreto, ele, ainda por cima, além de tudo, ele retirou uma palavra muito importante que tinha ali, que era que os atos de pensão, depois de prontos pela Força Armada, deveriam ser encaminhados imediatamente ao Tribunal de Contas. O decreto, ele riscou a palavra imediatamente. Ruim, né? Então, assim, já era ruim, já demorava atos de reforma, atos de pensão, para chegar ao Tribunal de Contas, e agora o decreto 10.742 ainda suprimiu a palavra imediatamente. Resumindo, imediatamente já demorava 12 anos, 14 anos. Imagina sem a palavra imediatamente no decreto, né? Bom. Adicionais de habilitação pagos e retirados. Isso está acontecendo com muitos militares temporários do Exército. O Exército passou a aplicar a portaria normativa número 86, que diz que o adicional de habilitação deve ser pago desde o fim da primeira fase do estágio. Estou falando aqui de militares temporários, que é aquele primeiro período de 3 meses. Tá? E a portaria anterior do Exército dizia que o adicional de habilitação de curso só deveria ser pago depois que fechasse 1 ano. Quando veio a portaria 86, lá em 2020, eles olharam e disseram, não, a
portaria agora diz que é depois do terceiro mês e não depois do 12º. Vamos pagar para eles. E resolveram pagar, saíram pagando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Daqui a pouco, depois de 1 ano pagando, eles se deram conta assim, mas tem um artigo aqui na portaria que diz que quem já estava regido pela portaria anterior continua regido por ela. Erro da administração, mudança de entendimento da administração, não pode cobrar. Resolveram abrir sindicância, colocar como sindicato vários militares, inclusive médicos até, e aí colocaram a responsabilidade toda neles, como se eles tivessem a obrigação de entender todo o seu contra-cheque. Aquilo que eu falei, o contra-cheque das Forças Armadas, ele é verificado por muitas pessoas capacitadas. Se eu tenho um outro militar que não é da área de pagamento pessoal, ele não tem a obrigação de entender tudo que está na sua folha de pagamento. Tem, claro, vai entender quais são as rubricas, mas se mudou alguma coisa, ele vai acreditar que está certo. Porque a administração tem pessoas capacitadas para fazer isso. A administração erra, pega isso e joga no colo do administrado, apura um valor, abre uma sindicância, cobra corrigido um valor aí de 3, 4, 5 mil reais. E coloca assim, responsabilidade individual da pessoa que não verificou o seu contra-cheque, que estava errado. O que vocês acham disso, gente? Por favor, né? Cancelamento de portaria de anistia. Isso está acontecendo, cancelaram mais de 300 portarias que eu tenho conhecimento de anistia. Não foi todo mundo, tá? Especialmente da aeronáutica, tem muitos militares da aeronáutica que eram anistiados políticos militares. E aí tem uma discussão se todos esses militares eram mesmo para ter sido considerados anistiados políticos. Não vou entrar no mérito da discussão, mas digamos que tivesse certo, que nem todos deveriam ter sido considerados anistiados políticos. Foram considerados em 2002, em 2003, em 2004, logo depois da Lei 1395, da Lei 10559 de 2002. Aí fizeram a Comissão de Anistia, subordinada ao Ministério da Justiça, que hoje está subordinado ao Ministério dos Direitos Humanos, e fizeram várias portarias de 2002, 13, 4, 5, e eles foram considerados anistiados políticos e entraram em folha de pagamento e passaram a receber. Aí, 15 anos depois, muito depois, cancelam as portarias. Fazem um grupo, um GT, Grupo Interministerial, Ministério da Defesa, com o antigo Ministério da Justiça, depois o Ministério dos Direitos Humanos, e cancelam 200, 300, 400 portarias. Decadência, minha gente. Acabou, não tem que mexer. Ato legal não convalida. Não é legal, é mudança de entendimento da administração. Acabou, decadência. Mas muitos anistiados políticos perderam suas portarias aí, e alguns dos seus dependentes também. Redução de posto de taifeiros. Isso aconteceu parecido com essa situação dos anistiados. Estou falando aqui basicamente de aeronáutica, da Lei 12158 de 2009, que promoveu na reserva muitos militares taifeiros. E aí ela foi regulamentada pelo decreto, acho que 7188 de 2010, tá? Essa lei veio, depois foi regulamentada pelo decreto e promoveu esses militares na reserva. Acontece que essa lei permitia que esses militares fossem promovidos até o suboficial. A lei dizia isso. Só que tinha alguns militares que já estavam reformados por saúde ou que já estavam reformados porque já tinham 30 anos. Porque eles já tinham um posto acima por saúde ou aquela tabela do 110 por conta de... Ou a tabela do 110 por conta da saúde, ou já tinham um posto acima, uma graduação superior, por conta dos 30 anos que eles tinham guardados. Então eles pegassem um posto acima, mais suboficial, segundo tenente. Tabela de aplicação do artigo 110, mais suboficial, primeiro tenente. Então isso aconteceu na aeronáutica, tá? Um universo aí de 4 a 5 mil taifeiros, e depois eles saíram mandando carta para todo mundo, cancelando, tirando. Muita gente perdeu, muita gente, pensionistas que o taifeiro já estava falecido, a pensionista já estava recebendo,
e abriram o procedimento administrativo e foram tirando de muita gente. Alguns conseguiram mandado de segurança na época já, do primeiro ato, para não cancelar, para não descontar. Alguns conseguiram, por decisão judicial, sim, reverter isso. Tá? E muitos, as decisões mais recentes são negativas. Então, aquilo que eu digo, quando tem muitas pessoas, os primeiros geralmente ganham. E aí, quando eles se dão conta do universo que é de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas, aí começam as decisões não técnicas e às vezes, por vezes, políticas, porque pensam assim, não, parei, vai ter muita gente, então vai quebrar o Tesouro Nacional. O Poder Judiciário não pode se envolver com política, o Poder Judiciário não pode se tomar decisões que tenham um mínimo de viés político voltado para o caixa da União, o caixa do Tesouro Nacional. O Poder Judiciário tem que estar preocupado com a Constituição, com os princípios constitucionais, com a lei e com o direito. E acabou, minha gente, tá? Bom, é isso. Trouxe aqui 5 primeiros pentes finos, tá? Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não esqueçam de dar um like todo mundo, porque eu já vi que tem um monte de gente que está assistindo, mas que não deu like. Corram lá e deem um like, porque é assim que o YouTube vai saber que vocês querem mais vídeos sobre Lei 13954, pentes finos, acumulação de rendimentos, fundo de saúde, Quórum 2225, corram lá e todo mundo dê um like, porque com isso o YouTube vai entregar para vocês vídeos meus, obviamente, mas também vídeos de outros colegas advogados, vídeos de militares e pensionistas que tenham seus canais aqui no YouTube. Olha só, importante, eu separei aqui algumas das cartinhas de militares e pensionistas que possam ter recebido sobre esses pentes finos que eu falei. Vou colocar todas elas aqui no final, tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.